Deixa eu trazer ela aqui para o telão para a gente se cumprimentar, desejar uma excelente manhã literária para ela. Cidinha já está chegando aqui com a gente, deixa eu ver em que tela que ela está. E também as salas, né? As salas das escolas que participam dessa interatividade com a Cidinha. Já está entrando aqui conosco. Enquanto isso, eu falo para vocês um pouquinho da história do Combinando Palavras. Esse projeto ele tem uma pegada pedagógica com a literatura. Não é pano de fundo, muito pelo contrário, é o ponto de entrada. A literatura leva todos nós da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto até as unidades escolares, e lá a gente faz trabalhos diversos, nesse caso aqui agora, com estudantes da rede pública de ensino do Estado. Então, Cidinha já está com a gente, a turma toda já está do lado de cá. Cidinha, bom dia! Seja muito bem-vinda aqui para o palco do Teatro Pedro II, um prazer tê-la aqui. Que bom, viu? Muito bom dia para você. Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Que bom. A Cidinha já sabe um pouco do Combinando Palavras, porque ao longo do processo, né, da gente acertar a parceria dela, a gente foi contando, né? Então, o Combinando Palavra tem essa pegada de juntar aluno, professor, as unidades escolares e o escritor. Se tivéssemos ao vivo, insisto em dizer, né, porque de repente você não assistiu lá o primeiro, está vendo agora, todos nós estaríamos nesse palco. E eu quero aproveitar e mostrar para a Cidinha um pouquinho do nosso teatro. É um teatro enorme, Cidinha, está bem no coração de Ribeirão Preto, fica no Quarteirão Paulista. E quando a gente está na versão presencial, os alunos vêm para essa casa de espetáculo, e durante a feira é uma casa de espetáculo literário, né? Os autores tomam lugar aqui no palco, a plateia formada de leitores, e o debate rola com perguntas, com interatividade, né? Esse é o palco que nós estaríamos hoje, com as luzes apagadas, pelo menos para o lado de lá, e toda a luminosidade está aqui nesse palco, fazendo essa interação super positiva entre esses maravilhosos escritores brasileiros e esses tão maravilhosos estudantes e professores. Quero contar para você que a Cidinha, ela tem 17 obras já, 19 livros publicados, né? 2 deles premiados, um Exu em Nova York, com o Prêmio Biblioteca Nacional em 2019, e os 9 Pentes da África, com o PNLD Literário de 2020. Ela tem obras traduzidas em vários países, olha só. Alemão, catalão, espanhol, francês, inglês, italiano. Gigante Cidinha com a gente, e eu vou te apresentar então, Cidinha, um pouco desse público, né, que trabalhou com a sua obra nos últimos 2 meses e que hoje vem aqui para conversar com você, fazer perguntas e também te apresentar um pouco do trabalho realizado. Eu vou para a primeira escola, que é a Sebastião Fernandes Palma. Deixa eu ver, Sebastião Fernandes Palma. Só destrava, já vi aqui, ó, destravou o microfone. Olá, Guilherme de Jesus Santos. Tudo bem com você, Guilherme? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui conosco nessa manhã literária. Como é que foi trabalhar a Cidinha em sala de aula? Foi muito bacana, foi um projeto muito legal, muito divertido de fazer, muito gostoso. Os livros dela, principalmente as crônicas, né? Que legal. Qual é a sua pergunta para ela? Eu gostaria de saber, a gente viu um pouco da biografia dela, se quando ela resolveu se tornar escritora, ela teve o apoio de familiares, de pessoas próximas. E aí, Cidinha, você conseguiu entender direito, apesar da máscara, do virtual? Maravilha, então, sua primeira resposta. Consegui, sim. Acho que eu precisava fazer uma autoapresentação, né? Ah, seria ótimo, por favor. Eu sou uma mulher negra, tenho dreads no cabelo, mas estão guardados numa touca, que aqui está um pouquinho frio. Uso óculos retangulares e atrás de mim tem plantas, tem umas estatuetas da África do Sul e tem Michael Jackson também, uma estatuetinha dele. Com relação à pergunta do Guilherme, eu sempre tive muito incentivo em casa, Guilherme, para estudar, né? A escola sempre foi um valor muito importante para a minha família. Essa coisa de querer ser escritora é algo que eu não revelava, era uma vontade muito minha, muito particular, que foi acalentada durante alguns anos, começou na infância e foi acalentada durante muitos anos, na verdade, mas não era algo que eu
exprimir-se, assim, para a minha família, né? E que eu tive sempre muito apoio foi para estudar. Que bacana. Que bom. Muito obrigado. A gente vai fazer uma primeira rodada com todos os estudantes e aí, dependendo do tema, a gente pode até fazer uma segunda, tá bom? Eu quero apresentar agora o trabalho do Guimarães Júnior, que é uma escola que também participou conosco. A gente vai mostrar um vídeo, a gente vai conhecer o Juan, mas eu quero pedir para uma câmera mostrar aqui para a gente. Nós deixamos aqui no palco. Quando a gente viu o vídeo, o material que os meninos e as meninas tinham produzido lá na escola, a gente ficou super curioso, pedimos para os professores para trazer aqui para o palco do Teatro Pedro II, para mostrar muito carinhosamente para a Cidinha. Eles fizeram as bonecas aqui, ó. Vamos colocar em destaque as bonecas, ver se eu sumo aqui da tela para a gente ver direitinho. Vamos ver se até onde vai o nosso zoom. Tudo bem? Vamos juntas, sem problema. Aí, que lindo, quantas cores. As bonecas Baumia, que foi uma interatividade proposta pelos professores para trabalhar um pouco de África em sala de aula. E aí a gente pediu para trazer aqui, para mostrar e também para deixar aqui no palco, né? Aí, olha só que legal. Muito, muito legal o trabalho dos meninos. E eu vou pedir, então, o vídeo para depois falar com o Juan e trazer mais uma pergunta para a Cidinha. Vamos ver o vídeo da Escola Guimarães. A gente consegue ver que o número produzido é maior do que o número que a gente apresentou aqui em sala de aula, né? Lembrando também, deixa eu já aproveitar, até para poder fazer bastante sentido para você, Cidinha, como em edições presenciais a gente ia para a escola, tinha encontros com os professores, a gente acompanhava a produção, nós precisamos nos reinventar nesse processo, né, digital, e a gente criou uma plataforma, né, que é o nosso livro vivo. E lá na plataforma, quero mostrar para vocês essa plataforma, até para a Cidinha conhecer um pouquinho também de como que a gente trabalhou ao longo dos últimos 2 meses. Na plataforma do livro vivo, a gente tem 2 projetos, o Combinando Palavra e o Recortando Palavras, e a gente tem o Autorteca. Esse é o site, www.livrovivo.com. Aí a pessoa entra lá no Combinando Palavras, no Autorteca, a gente tem ali a Cidinha liderando ali a galera, a gente clica, né, na foto da Cidinha e a gente vai para um momento da página onde a gente concentrou aquilo que estava disponível, aquilo que a Cidinha também nos orientou. Então, tem entrevistas que ela fez, tem leitores, né, que estudaram a obra falando um pouquinho. Esses 4 professores aí são professores de literatura e eles acabam contribuindo com informações sobre o processo criativo da Cidinha, né, quais são os recursos, né, técnicos para a produção da literatura dela, e uma série de vídeos, né, também interativos, permitindo que os estudantes pudessem acessar. E tem um outro espaço que é o professor que acessa, e lá, né, a equipe de produção pedagógica da Fundação deixou uma série de dicas, né, de como poderia trabalhar com o seu livro. Então, o que a gente vai ver no palco também reverbera um pouco dessa... Aí, olha, aí é onde o professor entra, e aí cada videozinho desse tem a nossa equipe sugerindo, né, porque o professor tinha total liberdade de trabalhar qualquer uma das suas obras, trecho, vida e obra, a partir de entrevista. E hoje, então, como eu já disse anteriormente, é essa devolutiva. Vou te apresentar, Cidinha, o Juan Martins, que é da Escola Guimarães Júnior, que é essa escola que fez as bonecas. Olá, Juan, tudo bem com você? Olá, boa tarde, bom dia. Bom dia, Juan, bom tê-lo aqui. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi maravilhosa, todo mundo fazendo uma bonequinha, sabe, do seu jeito, do seu estilo. Que legal. A gente fez meio que da lenda da Baiomi, né? Sim. Faz aí a sua pergunta para a Cidinha. Cidinho, eu queria saber se o isolamento social durante a pandemia afetou o seu processo de criatividade e a sua produção cultural. Conta pra gente, Cidinha. Afetou sim, Juan. Afetou. A gente... Essa coisa de administrar tantas mortes
né, algumas próximas de pessoas queridas e pessoas sendo internadas também, entubadas, né? Foi bastante difícil, né? E esse clima generalizado de descuido, de descaso com as pessoas, que levou a tantas mortes, ainda leva, né? Nós temos hoje ainda uma cifra de mais de 1.200 pessoas mortas a cada dia, mais de 570 mil mortos. É muita coisa isso. E números que seriam, que eram previsíveis e evitáveis, né? A CPI da Covid já mostrou isso, tem estudos mostrando isso. Então, afetou, sim, uma administração constante de uma pressão emocional muito grande, que ora era algo muito, muito próximo, né, acontecendo com pessoas muito próximas, e o tempo todo essa pressão maior, né, das pessoas que a gente não conhece, mas nós poderíamos ser uma delas, né? Isso foi e está sendo muito forte ainda. E no futuro, quando a gente... Deixa eu só te ajudar, Juan, que eu fiquei curiosa aqui, a gente faz juntos, tá bom? No futuro, quando a gente olhar para trás e ler a sua produção do ano de 2020, 2021, a gente vai perceber esse impacto no seu texto, Cidinha? Acredito que sim. Tem uma coisa de ter escrito pouco, isso é um reflexo, elemento, né? É um reflexo. Tem as coisas que eu escrevi sobre a pandemia, ou muito impactada por ela. Acho que sim, sem dúvidas. Juan, você tem uma segunda pergunta, é isso? Você estava... Não. Maravilha. Então, Juan, obrigada aí pela sua participação. Eu quero agora, vamos conhecer todo mundo junto, a Stephanie Monique Bezerra da Silva. Stephanie, que é da Escola Julieta Taranto. Deixa eu ver a Stephanie Bom aqui. dia a todos, bom dia, Adriana. Bom dia, Stephanie. Cidinha. Tudo bem com você? Tudo sim, com você. Maravilha. Você está falando de onde? Da escola? Conseguiu ou está em casa? Da escola. Que bom. Escola. Conta como é que foi trabalhar a obra da Cidinha. Foi muito interessante, eu adorei ler o livro Os 9 Pentes da África. Uhum. Então, manda sua pergunta para ela. Foi muito legal. Cidinha, no seu livro Os 9 Pentes da África, o vô Francisco dá de presente para seus netos pentes de madeira que simbolizavam valores como alegria, admiração e generosidade, entre outros. Além disso, ele contava uma história para cada pente. Por que é tão importante repassar ensinamentos sobre ancestralidade para crianças e adolescentes? Cidinha? Sim. Me parece, e essa é a ideia do livro, que a ancestralidade ela vai se desenhando, vai se construindo na leitura, né? A ancestralidade é um encontro de temporalidades. O tempo das crianças, adolescentes e jovens que são netos do Francisco e da Bernardina, o tempo do Francisco, né? Que é outro tempo em relação a esses jovenzinhos, né? O tempo de outros mundos, de outros lugares. O Francisco começa a sonhar, né? Quando a morte dele está se aproximando, e então ele passa a passear, ele passeia por outros lugares, talvez pelo país dos ancestrais, onde já estão outros que estiveram aqui conosco e que não estão mais. Então, esse exercício, né, de encontro de temporalidades, de interseção de temporalidades, ele dá para a gente noções, ele reafirma os lugares de onde viemos e mostra os lugares para os quais estamos indo. E isso é muito importante, né? A gente saber de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente está indo. Isso orienta
a gente na vida. Então, me parece que o trato com o tema das ancestralidades, ele nos ajuda a presentificar o agora, afirmar a nossa presença aqui e agora, nesse mundo, e movimentando a roda desse mundo que nos abriga nesse momento. Algo super importante de ser feito, né, Cidinha? Sim, creio que sim. Maravilha. Vamos conhecer então a Alícia Maria Ricardo. Obrigada, Stephanie, pela sua participação. A Alícia Maria Ricardo Sinclair, ela é da Escola Professor Fernando Campos Rosas. Deixa eu ver você. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Está na escola ou em casa? Em casa. Ah, maravilha. Então, como é que foi trabalhar a obra da Cidinha? Foi muito bom, né? Sempre um aprendizado que faz que a gente reflita sobre coisas que muitas vezes a gente nem para pensar. Então, é muito bom que a gente tenha pessoas como a Cidinha para poder dar essa reflexão para a gente mesmo, né? Abriu uma porta para o debate, né, Alícia? Abre uma porta para o debate, Isso. Temas que a gente estava longe do nosso horizonte, de repente cai na nossa mão o livro da Cidinha e aí a gente tem que parar, né? Tem que parar um pouquinho para refletir. Qual a sua pergunta para ela? Então, eu queria saber se mudou alguma coisa na visão dela. Por exemplo, o livro #Pare de Nos Matar foi publicado em 2016. E de lá para cá, muitos casos de preconceito, de morte relacionada a preconceito já aconteceram, né? Alguns atingiram a mídia, outros não. Mas eu queria saber se mudou alguma coisa na visão dela em relação à maneira de escrever, ou se ela permaneceu ali na mesma linha. Se algo mudou na visão dela em relação a isso. Obrigada, Alícia. Cidinha. Olha, em relação às situações, Alícia, que são descritas no livro, como você mesma disse, elas continuam acontecendo, as situações de racismo que mata, né, que extermina as pessoas e que mata também a subjetividade das pessoas negras, e a gente tem visto isso numa espiral, né, que chega a atingir mulheres grávidas, bebês, crianças muito pequenas. Então, a situação de morte pelo racismo se exponencializou. Em relação à minha escrita, abordar esse tema é sempre algo doloroso, né? E viajando pelo Brasil, divulgando esse livro, o #Parem de Nos Matar, que em 2018 teve uma segunda edição, eu encontrei muitos sobreviventes desse livro, né? De personagens desse livro. E isso foi extremamente tocante e doloroso também. Recentemente, um outro livro, que é Os Sobreviventes, também de 2016, recebeu uma segunda edição, saiu há pouco tempo, menos de um mês, e ali eu pude revisitar alguns textos que são muito próximos dos textos do #Parem de Nos Matar, né? E é uma nova visita que também não é uma visita prazerosa, né? Mas é necessária. Então, esses textos do Parem de Nos Matar são textos que estão pautados, digamos assim, no diapasão, ou pelo diapasão da necessidade, né? É um tema sobre o qual é necessário escrever. E, obviamente, não tem nenhuma alegria, não tem nenhum prazer nisso. Além de escritora, Cidinha, você tem uma série de outras atividades, né, culturais. Como é que é esse projeto que você apresenta no YouTube, né? Você faz a curadoria do Almanac Exusilar. Sim, o Almanac Exusilar é um programa, né, web que aconteceu durante 3 meses, mais ou menos, na metade de 2020, foi mais ou menos de julho a setembro de 2020, era um programa de variedades, né, feito ao vivo, no qual eu entrevistei muitas pessoas do mundo da literatura
das artes de um modo geral, da política também. A gente teve algumas participações feitas, né, de outros países também. E hoje esse material está disponível no YouTube. O programa está interrompido, por enquanto eu não sei bem como continuar ainda, mas tem 13 edições disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Então, entrevistei muitas escritores negros, entrevistei tradutoras, produtores culturais. A gente comemorou o aniversário de 70 anos de Sueli Carneiro em 2 edições, levando ao programa pessoas que são importantes na vida dela, né? Amigos de mais de 50 anos, jovens que ela formou, mais de 50 anos de amizade, né? Uhum. Jovens que ela formou também, e esse material todo está disponível no YouTube. É só as pessoas clicarem lá, digitarem Almanac Exusilhar, e aí chegam até os programas. E aí fica a dica para você que quer se aperfeiçoar um pouquinho mais nessa produção. A Djanira Velho não conseguiu ainda conectar conosco, então eu quero passar para Giovana Ketli de Souza Fusaro, que é da Escola Romualdo Monteiro de Barros. Tudo bem com você, Giovana? Tudo bem, sim. Bom dia. Bom dia. Estou vendo que você está na escola hoje. Sim. Então tá bom. Qual a sua pergunta para... deixa eu mostrar para você e também para Cidinha, né, o vídeo que a gente produziu com os trabalhos realizados pelos alunos da escola, porque aí a gente aproveita também e comenta o trabalho. Vamos lá. Eu disse para você, né, Cidinha, que cada escola podia escolher o trabalho que quisesse conduzir. A ideia era que fosse transdisciplinar, alunos de artes, né, alunos de história, literatura, língua portuguesa, atividades não fechada numa sala, mas às vezes trabalhando alunos de salas diferentes. E aí essas produções foram as entregues e que a gente tem muito prazer de compartilhar com você aqui no nosso Combinando Palavras. Então, Giovana, manda aí sua pergunta para Cidinha. Cidinha, eu queria perguntar o que te inspira a escrever? Cidinha? Giovana, eu não trabalho muito com a ideia de inspiração. Eu tenho um projeto literário, né? E nesse projeto tem temas que eu quero abordar, tem livros que eu quero fazer. Eu trabalho muito em função de livros, né, que eu defino. Ontem mesmo eu consegui finalmente chegar ao título do meu novo livro de contos, que eu não posso revelar. Mas eu consegui finalmente chegar ao título do livro. Agora eu devo escrever um pouco o que esse título, quais são as coisas que estão contidas nesse título. E depois disso, eu sinto que eu vou escrever os contos com mais fluidez. Então, eu trabalho muito definindo etapas dos projetos que eu quero desenvolver, projetos de livro ou outros projetos, né, que eu quero desenvolver, essa coisa da organização, da sistematização, até por ter pouco tempo para trabalhar com uma produção literária, essa sistematização, essa organização é muito importante para mim, né? Então, o que me dá norte ou o que me dá sul, se eu quiser me remeter ao Paulo Freire, né, o que me orienta é o meu projeto literário e o cumprimento das etapas desse projeto. E do jeito que você colocou, Cidinha, a questão de cheguei ao título, né, dá a impressão de trajetória, né, um ponto de partida, e ontem você chegou ao título. E esse processo, ele dialoga com a tua obra, isso você deixou claro, né, e ele é prazeroso para você ou ele exige muito de você para poder fazer essa formatação e começar a escrever?
As duas coisas, mas tem digamos, tem trabalho, mas tem mais prazer e alegria, e de um modo geral não tem dor, não é um processo no qual eu sofra. Eu gosto desse desafio. Esse título mesmo, ele está dançando na minha cabeça e no papel também, que eu vou fazendo exercícios no papel, né? Uhum. Vendo a sonoridade, testando a sonoridade. Já tem mais de 2 anos, já tem uns 3 anos, né? E agora eu acho que eu deslancho. Depois que eu conseguir definir exatamente o título, eu sei o que eu quero, né? Esse processo, isso não é uma regra. Uhum. Com outros livros não foi assim. Com o Baú de Miudeza, Sol e Chuva também foi. Foram 3 anos para definir o título do livro, né? Muitos testes, muitos exercícios, e é um caminho que eu costumo dizer que a fase que eu mais gosto da escrita é a lapidação do texto. É depois que eu acho que ele está pronto, daí eu vou ler e vou ouvir, né? Vou me ouvir. A vocalização é uma coisa muito importante para que eu acerte o ritmo dos meus textos, e o ritmo é uma coisa fundamental para mim na escrita, né? Então, eu vou me ouvir lendo, e aí vou acertar o texto, vou tirar aquilo que eu acho que é excesso, aquilo que está com uma sonoridade ruim, aquilo que não está harmônico, ou que causa um ruído que não é o ruído que eu pretendi causar, porque os textos têm ruídos também, né? Então, isso tudo eu acerto na audição. E, por isso, agora também eu estou bastante contente com 2 livros que saíram na versão audiolivro, né? E foram narrados por mim. O hashtag Parem de Nos Matar e Um Exu em Nova York. Os 2 estão disponíveis agora como audiolivro e foram narrados por mim. E para mim isso é muito massa, é muito legal, porque a vocalização do texto é algo importante para mim. Legal, porque agora você está permitindo que a gente ouça aquilo que você já ouvia na medida em que você estava escrevendo, né? Super legal esse mecanismo, né, do audiobook, né, do audiolivro, e dá para a gente essa possibilidade. Bem, daqui um pouquinho? Então tá, deixa eu só chamar então a escola, né, agradecer a Giovana, obrigada Giovana. A escola Serra Azul, ela tem um vídeo. Quem vai falar comigo da escola Serra Azul? Deixa eu só identificar aqui. Fala um oizinho para mim. Bom dia. José Luiz, seu nome ou você está... Bom dia. Me fala seu nome. José Luiz. José Luiz. José Luiz. Legal. Conta como é que foi trabalhar a obra da Cidinha em sala de aula. Foi uma experiência muito boa, uma reflexão muito boa, foi muito legal. Que bom. Já já você faz a sua pergunta, que eu quero mostrar para o pessoal de casa, né, as entregas feitas pela escola Serra Azul, né, mostrar um pouquinho do trabalho realizado por eles e compartilhar, obviamente, com a Cidinha, que foi quem inspirou essa sala de aula a esse trabalho que a gente vê aqui. Enfatizando que a gente trabalha desde o 9º ano, né, até o último ano do ensino médio. Os professores são convidados a apresentar a obra de Cidinha para os seus estudantes. Já disse aqui 19 obras da Cidinha, né, muitas delas já traduzidas para vários países. Olha só que legal. Bom, né? Bem, quero só pedir uma pausinha, viu? Espera só um minutinho para mim, José Luiz, porque a gente está sendo visitados hoje aqui no nosso palco. Cidinha, também quero pedir sua licença para trazer aqui o palco. Lembrando que a gente tomou todos os cuidados com a pandemia. Todo mundo que vem para esse palco precisa testar negativo antes de Covid, para a gente não colocar em risco toda a nossa equipe de trabalho, né? Todo mundo fica com máscara. Quero chamar a equipe da Record para entrar aqui conosco.
Pode entrar. TV Record entrando, fazendo aqui uma reportagem esse dia sobre o nosso Combinando Palavras, sobre o nosso projeto literário. Oi, Adriana, super tudo bem? prazer tê-lo aqui. Quero Prazer te é meu. apresentar a Cidinha, nossa autora do dia. Oi, né? Cidinha. E também do lado de cá nós temos todos os estudantes, né, que ao longo dos últimos 2 meses trabalharam a obra de Cidinha. Você percebe ali que a gente tem um anfiteatro lá do SESI, a equipe da Regional de Ensino e os estudantes que, nesse prazo de 1h30, 2 horas, a gente faz pergunta e resposta para Cidinha. E aí eu vou te deixar fazer a sua pergunta para ela também. Ah, muito legal. Para onde eu olho para ela conseguir Pra cá. Isso. Pra ela, aqui ela está me vendo, Cidinha? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Isso. Tá certo. Estou Cidinha. te vendo e te ouvindo. Que bom. Cidinha, meu nome é Rodrigo Ziviani, sou repórter da Record TV. Nós estamos aqui fazendo uma cobertura da Feira do Livro. Primeiramente, é um prazer falar contigo. Bom dia. Prazer é meu, bom dia. Cidinha, eu estava lendo ali um pouquinho sobre você, sobre as suas obras, e eu percebi que você tem obras muito importantes, inclusive traduzidas para várias línguas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse desafio de ser uma escritora negra, né, falando sobre cultura negra, negritude e tudo mais, para tantas línguas, tantos países. Quais, na sua opinião, foram os seus principais desafios? Olha, eu falo sobre muitos temas, né? E o tema das africanidades é um deles, o tema do racismo é outro, mas falo também sobre amor, sobre morte, sobre educação, sobre relações humanas, sobre direitos humanos, sobre uma miríade de temas. A tradução, eu não tenho obras inteiras traduzidas ainda, tem um Exu em Nova York. Sim. Mas, de modo geral, eu tenho textos traduzidos, né? E é sempre um trabalho fino de ajuste, porque tem expressões que a língua é algo vivo, né? Que tem contexto histórico, que contempla relações humanas, e às vezes há expressões que fazem muito sentido para a gente, e em outros países você não tem termos correlatos. Por exemplo, uma expressão do português que é a saudade, é muito difícil de você encontrar correlatos no inglês, no alemão, em línguas anglo-saxãs, né? Uma expressão que é tão afro-latina, digamos assim. Então, eu sempre conto com a leitura de pessoas que sabem bem essa língua para a qual meu texto está sendo traduzido, pessoas amigas que me dão toques, orientações em relação à adequação ou não das terminologias escolhidas na língua para a qual o texto está sendo traduzido. Perfeito, Cidinha. Eu vou te fazer só mais uma pergunta, porque eu não quero tomar muito tempo aqui da organização. Cidinha, eu tenho certeza que você, chegando longe, assim como chegou, é uma inspiração para muita gente, para muitos jovens que também sonham em ser escritores, em falar sobre temas tão importantes, principalmente num momento em que a leitura ela tem sido muito, talvez, né, desvalorizada em razão das mídias digitais, né, de outros tipos de entretenimento. Como é que você começou e como é que você vê, né, o fato de ser uma inspiração para tanta gente? Eu comecei publicando um livro de crônicas em 2006, que se chama Cada Tridente em Seu Lugar, e tem uma publicação vasta, né, de livros de crônicas, são 10 livros. E esses são textos que atingem muito as pessoas, nas escolas, principalmente. A crônica é um gênero literário que é muito lido quando a gente está na escola, né, no ensino básico. Depois a gente deixa de ler de uma maneira boba, eu acho. Eu acho que a gente deveria continuar. E em relação a essa coisa de ser inspiração, eu fico muito feliz e na torcida para que o texto, né, cada vez mais seja lido e que as pessoas interajam com ele, né, com o texto, mais do que com a persona
né? O importante de verdade é a literatura, são os livros que a gente produz. Maravilha? Cidinha, muito obrigado, viu, por responder as minhas perguntas. Foi um prazer falar com você e obrigado por abrilhantar a Feira do Livro aqui de Ribeirão Preto, tá? Obrigada, Rodrigo, pela sua a você. participação. Obrigada também ao Jorge e toda a equipe da Record, Obrigado, acompanhando aqui o nosso dia a dia literário dentro da 20ª Feira Internacional do Livro. E eu volto para o Juan. Juan, volta aqui para mim na tela, para a gente seguir conversando com a Cidinha. A gente já mostrou o trabalho da sua escola, que é a Escola Serra Azul. Agora faz aí a sua pergunta para a Cidinha. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Cidinha, na sua opinião, qual é a contribuição da literatura afro-brasileira na cultura nacional? Para você, Cidinha. Uau! É uma contribuição complexa e que está merecendo ferramentas complexas de análise também, né? Somos muitas escritoras e escritores com perspectivas diversas. A gente hoje tem gente atuando nos vários gêneros, né? Romance, ensaio, conto, crônica, poesia, dramaturgia, e a gente está merecendo uma leitura mais complexa dessa produção, menos blocada, né? Como literatura negra ou literatura afro-brasileira, e mais na perspectiva da autoria, né, que singularize cada autor, cada autora, e essas contribuições acontecerão à medida, eu insisto, que as pessoas lerem as obras, né, lerem, discutirem as obras, como vocês fizeram nesse trabalho tão legal, que eu agradeço a vocês por ter sido uma das escritoras indicadas, né, para essa leitura tão atenta que vocês fizeram do meu trabalho. Aproveito para agradecer. A gente que agradece a sua produção, que nos permite essas reflexões tão necessárias. Zé Luiz, obrigada, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente vai trazer agora para conhecer a Ana Karen Santos Sabará. Ela é da Escola Marista, Escola Social. O irmão Rui também participou conosco ao longo do processo. Queria só deixar avisado, pessoal, que eu gostaria muito de conversar hoje com alguém da Regional de Ensino, pedir para as meninas ficarem preparadas, porque afinal, sexta-feira, a gente está fechando o nosso ciclo, né? Agora, pelo menos pela manhã. Cidinha volta à tarde. Outras escolas, viu, Cidinha? À tarde você vai ter outra experiência, outros trabalhos, outros alunos, mas só para a gente poder dar uma fala aqui hoje com a Regional. Quero conhecer, então, a Ana Karen. Olá, Ana Karen, bom dia. Tudo bem com você? Olá, bom dia. Deixa eu ver a Ana Karen. Achei ela ali. E aí, Ana Karen, como é que vocês trabalharam a obra da Cidinha na escola? Bom, aqui no Marista, a gente separa em duas matérias, língua portuguesa e literatura. Sim. Em língua portuguesa, a gente estudou alguns textos da Cidinha. Em literatura, a gente trabalhou mais com a dramatização. Legal. Então, faz aí a sua pergunta para a Cidinha. Bom, analisando as suas obras, conseguimos notar que tem muito a ver com os problemas que está presente na vida de muitos. De todos os textos que escreveu até hoje, qual mexeu mais com a senhora? E aí, Cidinha, revela para a gente, não esconde nada. Difícil. Qual mexeu mais comigo? Olha, eu gostei muito de fazer Os 9 Pentes da África, porque ele é a minha primeira prosa mais longa e foi um teste pessoal de fôlego ali, né? E foi um livro também que me deu a certeza de ser escritora. Eu gostei muito de fazer também O Homem Azul do Deserto, que é o meu livro de crônicas que eu considero mais bem acabado. Eu gosto de fazer as segundas edições dos livros. Eu tenho alguns livros já com algumas edições, né, além da primeira, e é sempre uma possibilidade de revisita aos textos, de aparar arestas, de melhorar formulações poéticas que eu tentei, talvez não tenham dado
tanto certo numa primeira versão, não é? Então, são essas lembranças são de momentos, assim, né, desse processo de escrita que tem já 16 anos, que de pronto me ocorrem, assim, como coisas marcantes, né? Legal. Obrigada, Ana Karen, pela sua participação. Eu quero conhecer a Hilary Flávia, ela que é da Escola Professor Alcides Correia. Tudo bem com você, Hilary? Tudo bem, sim. Maravilha, maravilha. E aí a sala trabalhou junto, trabalhou uma sala com a outra, diretamente com o professor. Como é que foi a sua experiência no texto da Cidinha? Então, a gente trabalhou direto com o professor, né? Foi um assunto que a gente abordou principalmente mais nos últimos dias, principalmente pela Cidinha ser uma mulher negra numa sociedade normativa ainda, que, querendo ou não, tem resquícios aí do patriarcado. Então, ela ter esse reconhecimento na literatura brasileira, que infelizmente não é tão valorizada nos dias de hoje, principalmente nos meios adolescentes, é muito interessante essa parte, não só como ela tem a capacidade de mostrar a realidade do ser negro, da desigualdade, entre outros tópicos, né? E ela foi conquistando esse lugar aos poucos, com seu estilo próprio, com sua humildade, e é algo que a gente está vendo muito, o quão são importantes na sociedade. Então, foi o que a gente mais viu aí por alto na sala de aula. Com certeza, Hilary. Qual a sua pergunta para a Cidinha? Eu gostaria que a Cidinha falasse um pouco sobre como foi essa mudança. Como e quando a Maria Aparecida da Silva, uma pessoa comum, passou a se ver como Cidinha da Silva, uma escritora com opiniões fortes e que inspira tantas pessoas. Boa essa pergunta, né, Cidinha? Conta pra gente. Olha só, quando eu fiz meu primeiro livro, em 2003, que não é um livro de literatura, é um livro que se chama Ações Afirmativas no Brasil, Experiências Brasileiras, ele foi vou mostrar a capa dele aqui, foi um dos 10 primeiros livros publicados no Brasil sobre o tema das ações afirmativas, que é esse livro aqui. Legal. Esse livro tem 10 anos, é isso? Há 10 anos ele atrás. É de 2003. 2003, não, tá mais que isso. Tem mais, né? Tem 17, 18 anos. 18 anos, né? Isso. Então, quando eu fiz ações afirmativas, até esse momento eu assinava assim, Maria Aparecida, entre parênteses, Cidinha da Silva. E aí o editor me disse assim, Cidinha, vamos assumir esse Cidinha de uma vez? E ao invés de colocar Maria Aparecida Cidinha da Silva, Cidinha era a forma, né, que as pessoas me chamavam, da minha família, que eu gostava e tal. Então, foi aqui, nesse meu primeiro livro, o Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras. E de lá para cá, eu assinei, assim, os 18 livros seguintes, né? Eu penso também, Hilary, assim, que não tem... Hoje a gente tem uma coisa muito forte de culto à personalidade, eu acho, sabe? E acho que você tem uma trajetória, né, de trabalho, e nessa trajetória tem pontos altos, tem pontos de inflexão, tem coisas também que são aprendizados a partir daquilo que não deu certo, né? E o que eu posso te dizer é que não tem... É uma vida que não tem nenhum glamour, né? Não tem uma mudança para uma persona diferente daquilo que eu sempre fui, né? É uma alegria encontrar amigos de muitos anos, amigos de 20 anos, de 25, de 30 anos de amizade, que a gente fica muito tempo sem se ver, e quando a gente se encontra, é como se tivéssemos nos visto 2 dias atrás, um dia atrás. Isso quer dizer que
aquilo que a gente tem de essencial, aquilo que é a nossa natureza, permanece. E isso me interessa muito, né? Cultivar a minha natureza e fazer com que ela floresça, logicamente, né? Isso é a culminância dos processos que a gente desenvolve na vida, mas sem glamour, sem lantejola, sem, como é que chama aquele negócio que gruda? Glitter, né? É um negócio muito mais tijolo, cimento, brita, é muito mais trabalho com alicerce, trabalho feito a partir de um bom alicerce, é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Super legal a Cidinha ter voltado, né, nessa obra, né, ações afirmativas, porque em algum momento, né, desse processo aí de 18 anos, acabou sendo um livro de bastante orientação para as políticas públicas, ainda que não na dimensão desejada, necessária, mas ele acabou ajudando, né, algumas pessoas a entenderem o processo, a perceberem o que era possível ser feito e, mais do que possível, o que era absolutamente necessário ser feito para permitir as convivências, né, para diminuir a questão do racismo. E nesse sentido, Cidinha, olhando hoje, né, para esse período todo de produção, eu sei que a gente avançou. Já disse aqui que não foi do tamanho que a gente queria, as críticas sociais são imensas, o racismo está presente, a violência está ali, senão você não escreveria #NãoNosMate. Mas, enfim, que leitura você faz desses 18 anos, né? Que caminho a gente está escolhendo? Como é que você avalia isso? Eu penso, isso concordo com você, que muitas coisas mudaram para melhor, a gente foi capaz de produzir essas mudanças, mas também a gente tem perdido tudo, né? As coisas todas que a gente conquistou estão indo por água abaixo, né? O que significa que elas não estavam suficientemente consolidadas, que as políticas foram de governos e não políticas de Estado, né? Não se transformaram em políticas de Estado, que as políticas públicas não foram suficientemente internalizadas na estrutura do Estado, né? E é um presente e um futuro de luta sem fim, né? Você vê agora essa manifestação dos povos indígenas em Brasília, tentando garantir coisas que estão previstas na Constituição Cidadã de 88, se colocando em confronto com uma perspectiva que quer retroagir a antes de 1988, a todas as conquistas que aconteceram na Constituição Cidadã, não é? Então, esse olhar que vai e volta, que vê as coisas, vê o início das coisas e como elas se desenrolaram e não se enraizaram, né, na medida que era necessário, as pequenas conquistas não foram enraizadas nas medidas necessárias, e isso faz com que muito facilmente também elas sejam desprezadas, sejam jogadas fora, né, com que se passe por cima delas, que é o que a gente tem vivido nesses dias tão terríveis, né, que tem nos assolado. E é por isso que a obra da Cidinha Silva é tão importante para nós brasileiros, né, para ela servir de referência, né, de alerta, de ponto de reflexão, conforme até alguns estudantes já colocaram aqui. Vamos conhecer, então, o pessoal do SESI Franca, né? Estou vendo ali que vocês estão no anfiteatro da escola. Legal, quero ver quem é que vai falar em nome do SESI para a gente ter esse bate-papo aqui. Enquanto vocês se posicionam, olha só, Cidinha, que legal, o pessoal todo lá no anfiteatro, né? O representante da sala já está vindo aqui na pontinha para conversar com a gente, representar. Vou chamar, então, o vídeo de produção dos conteúdos, né, trabalhados em sala de aula e o que resultou para compartilhar com a Cidinha muito carinhosamente. Vamos ver aí como é que foi o trabalho do SESI, de cidade vizinha aqui de Ribeirão Preto, SESI Franca. Vamos lá. Eu
não sou nada. Não sou importante. E ninguém se importa comigo. O que eu estou fazendo aqui? A chuva representa como eu me sinto. Eu não tô entendendo porque que a minha vida é assim. Tão sem graça, sem cor, sem alegria. Só solidão. Que isso? Uma coisa vermelha no meio desse tempo escuro e fechado, cheia de nuvens cinzas no céu. O que essa criança tá fazendo sozinha nessa chuva? Sem ninguém. Parece um pontinho colorido no meio do escuro. Parece que ela tá muito feliz. Eu também queria estar assim, igual ela, toda feliz. Eu queria saber o que ela está tentando fazer. Ainda mais nessa chuva. E ainda por cima ela está toda feliz. Meu Deus, o que acabou de acontecer? Ela simplesmente olhou para mim e sorriu, me chamando para eu ir lá. Ela nem sabe quem eu sou, mas mesmo assim ela ainda me chamou. Olha como o céu está lindo. Você realmente acha que está lindo? Não parece uma imensa e escura tempestade? Não, eu não acho isso. Para mim, a chuva é sinal de coisas boas e felizes. Como assim? Minha mãe me ensinou que a chuva é para lavar a alma, tirar as coisas ruins dentro de nós, e quando a chuva passa, o céu se abre com um lindo sol que te faz iluminar, mostrando que depois de toda a tempestade sempre há uma luz. Bom, ela teve depressão por alguns anos por não conseguir engravidar. Ela quis desistir dela mesma e até do bebê dela. Até que eu cheguei, como uma luz no meio da escuridão, para ela voltar a viver. Vivi falando para mim mesmo que a vida não importava. E do nada aparece uma criança me contando sobre o sentido de vida. Eu nunca vi nada que me fez querer viver. Até que aquela criança de capa vermelha apareceu. Ela teve seu propósito na vida de sua mãe. Agora vou encontrar o meu. Eu sei que não será fácil, mas também não vai ser impossível. Tá aí a participação, então, do César Franca. Quem vai conversar comigo? Oi, como é seu nome? Bom dia, meu nome é Miguel. Miguel? Isso. Legal, Miguel. Como é que foi fazer esse trabalho em atividade de aula? É muito importante, né? Porque todo o contexto que a Cidinha traz nas suas obras, acho que tem que ter uma valorização, né? Principalmente questão dos jovens, uma coisa que tem que estar mais presente. Qual a sua pergunta para ela, Miguel? Bom, minha pergunta é se a Cidinha já vivenciou algum episódio de racismo que inspirou diretamente alguma obra dela. Você pode repetir de novo, por conta da máscara, pode ser que a Cidinha não tenha ouvido. Cidinha, eu vou pedir para ele fazer de novo. Por favor, Miguel. Você já vivenciou algum tipo de episódio racista que inspirou diretamente alguma das suas obras? Entendeu direitinho? Agora? Então vamos lá, Cidinha, sua resposta para o Miguel e toda a turma do César Franca. Olha, Miguel, eu dialogo com o racismo o tempo inteiro, né? O Brasil é um país racista que faz com que as pessoas negras e indígenas sejam alvo o tempo inteiro, não é? Então, está muito presente nos meus textos, em alguns livros mais do que outros. Livros como #Parem de Nos Matar, Os Sobreviventes, e um livro que está esgotado, que se chama Racismo no Brasil e Afetos Correlatos. Né? Esse é um livro pouco encontrado, porque ele está esgotado e a gente ainda não tem perspectiva de reedição. Mas é um tema presente todo o tempo, porque é algo que a gente vivencia o tempo todo, não é? Na condição de pessoas negras, né? Na condição de sermos alvo do racismo no Brasil. E ele é algo
Hoje se fala muito em racismo estrutural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o racismo tem uma engrenagem de operação, tem uma engrenagem que o coloca em ação, que independe da prática de um indivíduo ou outro. Não é? É a engrenagem, é um mecanismo que funciona, que gira e que tem diferentes parafusos, estão muito bem apertadinhos, muito bem encaixados, tem óleo nessa engrenagem, né? Ela é constantemente azeitada, aí sim por práticas que são individuais, outras práticas que são institucionais, né? Instituições como o judiciário, instituições educacionais, prisionais, a polícia, etc., são responsáveis pela manutenção dessa engrenagem, pelo azeitamento dessa engrenagem que roda sempre e massacra as pessoas que são alvo do racismo, aqui no caso brasileiro, as indígenas e negras. E isso está presente nos meus livros todos. Maravilha, Cidinha. Olha só, gente, Guilherme, Juan, Stephanie, Alicia, Giovana, Miguel, Zé Luiz, a Ana Karen, a Hilary, né? Vou fazer uma segunda rodada, caso vocês queiram. É só mandar lá para o nosso chat que a gente consegue saber se vocês querem fazer uma segunda rodada. Enquanto isso, quero conversar um pouquinho com a Isabel, que é da diretoria de ensino. Isabel, a gente está terminando essa rodada pela manhã, Cidinha volta à tarde, mas hoje já é sexta, estivemos juntas por 5 dias aqui no palco do Teatro Pedro II, apresentando o nosso projeto na sua 5ª edição, Combinando Palavras. Quero reiterar nosso agradecimento da Fundação do Livro e Leitura por permitir esse acesso junto das escolas, né, viabilizar esse contato com o professor, para que de fato o projeto possa acontecer. Super obrigada, Isabel. Olá, bom dia a todos. É sempre um prazer, Adriana, equipe da Fundação, Cidinha. Eu vou tomar a liberdade, já que você nos convidou, Adriana, para trazer um pouquinho, para contextualizar um pouquinho toda essa semana, né? Já que nós estamos no último dia de apresentação. E eu queria dizer, né, que a Cidinha fecha essa semana desconstruindo muitas questões que eu, enquanto aluna, talvez a escola me proporcionou, os alunos também, talvez, em sala de aula, que com essa fala, quando ela trouxe essa apresentação de quando ela escreve, né, nessa projeção, nesse projeto novo dela, quando ela pensa primeiro no título, para depois pensar nas histórias, né? Quantas vezes a gente faz isso ao inverso, a gente trabalha isso ao inverso. E foi muito bacana ouvir cada um desses autores durante essa semana, porque eles trouxeram isso, né? Eles trouxeram esse lado dos autores que nós, leitores, talvez não temos a oportunidade de conhecer só com a leitura, né? É possível ouvir, é importante dar voz para esses escritores, para que de fato a gente conheça, né? Então, o Mia, quando diz que deseja ser fanzineiro, o Rafael, quando trouxe essa questão do autor como gente que paga conta, como gente do dia a dia, o Milton, quando contextualiza a questão da autora, da professora de língua portuguesa, né, o quanto ela fez a diferença na vida dele, a Jaride, quando traz aquela fala cantada, né, aquele Nordeste, aquele Norte, aquele lugar de pertencimento, quando ela apresenta toda aquela voz e toda aquela musicalidade. A Mel, né, também, quando ela contextualizou a questão do prêmio que ela ganhou no Slam, quando ela disse, né, quando foi questionado que ela de fato teria ganhado, e ela diz, eu ganhei moral, né, eu me coloquei nesse cenário. E a Cidinha, que brilhantemente, né, quando ela trouxe essa fala de se pensar no título para depois amarrar todas essas histórias. Então, assim, Adriana, eu, enquanto espectadora, porque aqui eu estou como espectadora, foi
sensacional. Foi algo assim, e principalmente eu queria parabenizar toda a rede, todas elas, né? A rede estadual, o município, que algumas ações eu acompanhei, o SESI, o Marista Social, o quanto é bom ver esses alunos fazendo parte disso, né? E mais do que nunca, de perceber que esses alunos leram essas obras, né? Que eles se inteiraram, que eles conheceram, que eles puderam proporcionar e experimentar essa, que para mim, né, é uma das melhores ações, ou é algo que me deixa mais encantada, que é a questão da leitura. Então, assim, eu agradeço em nome da diretoria de ensino, em nome da dirigente regional de ensino, a Marcela, e de toda a equipe de linguagem que acompanha o projeto. É muito bom ver esses alunos, né, fazendo parte desse momento e mais do que nunca, né, poder proporcionar para esses alunos o que os professores puderam, né, que é levar a leitura, que é levar a obra, que é levar o livro e oportunizar a eles esses momentos de protagonistas, né, momentos em que eles leram e que puderam, de fato, conversar com esses autores. Muito obrigada. A gente que agradece, Isabel, super obrigada, importante essa parceria, né, viabilizar a nossa entrada na escola, né, para permitir que esse público, é um projeto que tem na sua missão, Cidinha, a formação de leitores, né, mas uma formação que também possa ser reflexiva, né, refletir hoje é uma necessidade absoluta, né, para a gente avançar em todos os sentidos. Bem, olha, eu queria mostrar para a Cidinha algumas fotos que foram produzidas, né? A gente já vai fazer uma segunda rodada de perguntas, Cidinha, mas essas são fotos produzidas a partir dos interlocutores. Lembrando, a gente entrou em sala de aula, a gente entrou em auditório, a gente foi para a casa do estudante, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para permitir que o projeto esse ano acontecesse, com todos os cuidados, né? Então, os professores foram super atenciosos com o projeto. E, olha, a gente está mostrando um pouquinho para você que essa singularidade dos alunos na tela representa um coletivo, né, em sala de aula. Os meninos e meninas ainda estão naquela porcentagem, né? Um pouco vai na segunda, um pouco vai na terça. Então, nem todas as salas estão repletas, mas aí a gente tem mais de 800 estudantes participando, né, de cada uma das atividades. Então, isso é super importante. Vamos voltar lá, então, para a Ana Karen. Olá, Ana Karen, vamos voltar aqui com você para mais uma pergunta, né? Já fizemos uma primeira rodada, vamos para uma segunda rodada, né? A Ana Karen para conversar com a gente. Vamos lá, então. Cadê a Ana? Aí. Eu. Então vai, a Ana Karen, que é lá do Marista Social. Pode perguntar. Hoje suas obras são prestigiadas e lidas por muitos. Mas e você? Quem você gostava de ler? Quais autores te inspiram? E aí, Cidinha? Olha, eu leio muita gente, né? Escritora que não lê não deve ser levada a sério. A gente precisa ler, né? Precisa ler muito. Gosto muito de ler as minhas contemporâneas, né? Vou falar aqui de algumas autoras que eu gosto. Eu gosto muito da Natália Borges Polesso, é uma pessoa que eu leio muito. Está com um romance novo agora, que está aqui me esperando para leitura, que se chama A Extinção das Abelhas. Eu gosto muito da Maria Valéria Rezende, que eu acho que já foi homenageada, já teve aqui nas leituras querida de vocês, né? A Maria Valéria é uma escritora que como a Natália, são escritoras que me ensinam a escrever. Eu gosto muitíssimo de uma poeta de Brasília chamada Tatiana Nascimento. Tatiana, não sei se vocês gostam da Lued Luna, eu tive a graça de ter um poema musicado pela Lued Luna nesse disco dela novo, que se chama Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. E essa música se chama Lençóis. Então, a letra é minha, a música é da Lued, e depois entra um poema chamado Quase, dito pela Tatiana Nascimento, que é essa poeta que eu estou recomendando para vocês. Eu gosto muito de uma outra poeta, essa daqui de São Paulo, na verdade ela é cearense, radicada em São Paulo, que se chama Dinha. É uma poeta vigorosa, fantástica. Ela tem uma editora também chamada Me Pariou Revolução.
Eu gosto muito de uma outra poeta que é também artista visual, que se chama Maré de Matos. No romance, na prosa, eu gosto muitíssimo da Ana Maria Gonçalves, que escreveu o monumental Um Defeito de Cor. E gosto muito também de escritoras africanas que têm sido publicadas no Brasil. Vou citar 3 ou 4 das minhas preferidas, né? A Paulina Chiziane, que é uma escritora de Moçambique, seu livro mais conhecido se chama Niquete, uma história de poligamia. Eu gosto muito também da Buchi Emecheta, que é uma autora da Nigéria, que já não está mais entre nós, tem 3 ou 4 livros dela publicados no Brasil. Gosto muito, a autora com quem eu mais dialogo, dentre essas autoras africanas, é uma autora de Camarões, chamada Leonora Mianô. Ela tem 2 livros lindos. Um se chama Contornos do Dia que Vem Vindo, e o outro se chama Estação das Sombras. Esse Estação das Sombras é um dos melhores livros que eu já li na vida. Os 2 foram publicados pela Palas, que é uma editora do Rio de Janeiro, pela qual eu publico também. Se vocês... Eu não preparei nenhuma listinha aqui, essa eu estou falando... Mas se você fizer uma listinha para a gente pode colocar lá na sua autorteca livros lidos pela Cidinha e deixar lá uma relação. E aí os estudantes que curtirem, vai ser um prazer. A nossa equipe já anota aí para depois seguir conversando, né, Carolzinha, seguir conversando com a Cidinha, pegar a listinha para deixar lá na sua autorteca, livros lidos por você. É interessante que a gente... Tem aqui vários autores de estilos diferentes, né, de trajetórias diferentes, de referências literárias diferentes, mas teve um ponto comum entre os 5 autores que passaram aqui pelo Combinando Palavras, do qual eu tive a oportunidade de interagir, que é: todo escritor precisa ser leitor. Isso foi uníssono em todos os que participaram, e a Cidinha acabou de fechar a lista de todos eles, Cidinha, fazendo essa referência super necessária. Obrigada, Cidinha. Vamos conversar então agora com a Alicia, que ela quer também fazer uma segunda pergunta. Olá, Alicia, vamos lá, sua segunda pergunta para a Cidinha. Oi. Eu queria saber qual foi a sua inspiração para começar a escrever sobre esses temas tão importantes. Eu imagino que muitas coisas foram baseadas em vivências suas ou de alguma pessoa próxima, e eu queria saber se teve algum momento específico, uma ocasião específica que fez que você tivesse essa vontade de escrever sobre essas coisas. Teve, Cidinha, um ponto, um marco, onde você consegue imaginar antes e depois dele para te revelar escritora? Olha, o meu desejo de escrever começou na infância com a leitura dos cronistas mineiros. Eu lia uma coleção chamada Para Gostar de Ler, que está aí nas bibliotecas escolares de muitas escolas, né, pelo Brasil, e ali eu conheci autores como Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Conheci textos desses autores que foram selecionados para aqueles livros que eram específicos para crianças e adolescentes, e isso despertou meu interesse, despertou um interesse duplo. Primeiro, de ler outras coisas deles, então fui atrás dos livros, e o segundo, e mais importante, foi o interesse de escrever as minhas próprias histórias. Então, se você quiser usar essa palavra inspiração, né, eu fui inspirada pela leitura. Foi a leitura que despertou em mim o interesse de escrever, o interesse de criar as minhas próprias histórias. Legal. Vamos voltar lá para o Guimarães Júnior. Obrigada pela participação da Alice. Deixa eu voltar lá para o Guimarães Júnior com o Juan. Juan, vamos lá, sua segunda pergunta nessa rodada, nessa conversa hoje do Combinando Palavras com a Cidinha da Silva. Faz aí, Juan. Então, em 2003, né, o racismo era mais difícil, era pior do que hoje, não é? E eu queria saber, do seu primeiro livro, se foi difícil você lançar ele.
Deu para pegar a sacada aqui do Juan? Ele quer entender se lá atrás você teve mais dificuldade. Então, Juan, eu acho que tem duas partes, ou 2 momentos no seu trabalho. Primeiro é uma discordância, esse de que você disse que em 2003 o racismo era mais difícil. Enfrentar o racismo nunca foi tão difícil quanto nos dias de hoje. As pessoas que têm a sua idade têm muito mais dificuldade do que eu tive há 20 anos, há 30 anos, quando tinha uma idade mais próxima de vocês, né? O racismo recrudesceu, os mecanismos ficaram mais refinados e mais ardilosos, né? Nenhum lugar do mundo mata tantos jovens negros, são 83 jovens por dia mortos no Brasil. Isso é uma situação de guerra, 83 jovens negros, isso é uma situação de guerra. Então, nunca esteve tão difícil quanto hoje. Essa é a primeira parte da resposta, o que eu entendo que seja a primeira parte da sua pergunta. Em relação à publicação especificamente, daí eu concordo com você. Era mais difícil publicar lá atrás do que publicar hoje. Porque hoje, aí a gente precisa pensar um pouco a conformação do mercado editorial. Hoje você tem muito mais acesso a gráficas de qualidade com baixo custo. Você consegue fazer tiragens menores, né? Tiragens de 10 livros, 20 livros, que o preço unitário do livro sai mais caro, mas você não tem problemas de estoque, e você vende de acordo com aquilo que você tem capacidade, você produz de acordo com aquilo que você tem capacidade para vender. Então, há uma série de ferramentas hoje que facilitam a publicação. E, nesse sentido, as pessoas não estão mais dependentes apenas das editoras. Você tem um crescimento muito grande da autopublicação, não é? As pessoas que fazem, seja no formato de zine, que o Mia Couto referiu, mas livros gráficos também, e livros artesanais. Você tem diversos formatos que possibilitam que a gente publique mais, né? Que toda pessoa que queira publicar encontre um caminho de publicação. O caminho nas editoras, sejam as grandes editoras, quanto as editoras independentes, que são menores, esses caminhos também, eu concordo, esses caminhos também estão mais facilitados por uma série de fatores. Tem um desejo hoje das pessoas de ouvirem, de lerem outras histórias, né? Elas querem acesso a outros mundos, querem transitar por possibilidades diferentes daquelas que estavam postas para a gente, né? Então, todo mundo quer um cardápio maior de possibilidades de leitura. Há um movimento de escritoras e escritores não hegemônicos, como escritores negros, indígenas, LGBTQIA+, que tem forçado também, ao longo dos anos, tem forçado o mercado com as suas publicações, com os seus textos, né, que fogem do modelo convencionado, e até alguns anos, até uma década e meia atrás, os modelos vigentes, aceitos e reinantes. Você tem também um conceito que tem sido disseminado aqui no Brasil pelas editoras independentes, principalmente, que é o conceito da bibliodiversidade, ou seja, é a ideia de você levar para o mundo dos livros a
a noção, não é, de diversidade que a gente tem também na biologia. A gente não tem a biodiversidade, então a bibliodiversidade é essa multiplicidade de possibilidades no mundo do livro. Então, isso tudo, eu disse isso tudo, então faltando coisas, né? É para a gente tentar compreender as coisas de maneira mais sistêmica, né? Para não achar que simplesmente as coisas mudaram e hoje estão melhores, né? Tudo é processual e tem muitas dimensões, muitas vozes, muitas atrizes e muitos atores envolvidos nesse processo, para que a gente tenha hoje, em algumas livrarias, sessões dedicadas aos textos das mulheres negras, né, das autoras negras. Tem um processo longo e complexo que nos leva a essa situação de hoje, e é sempre interessante a gente contemplar o máximo de vetores, né, que nos trazem até esse lugar que a gente está hoje, para entender as coisas de maneira mais amplificada e abrangente, que nos permite também fazer um aprofundamento dos temas, né? Importante essa reflexão feita agora aqui com a Cidinha ao responder à pergunta do Juan, porque pode dar a impressão de que alguns segmentos, né, alguns núcleos midiáticos nos passem a impressão de que o racismo hoje é menor do que em outros momentos históricos, e isso afrouxe esse tema. Isso tira esse tema da pauta, isso coloca esse tema no final da página. Então é super importante, a pergunta do Juan trouxe aqui para a gente essa oportunidade do debate que está pautado na literatura, mas essa literatura é fruto de vivências, de experiências, e foi isso que a Cidinha fez com a gente. Cidinha, eu queria te dar um tempo final para você falar sobre a sua trajetória e tudo mais, falar um pouco com esses estudantes. A gente está a 5 minutos do finalzinho do nosso Combinando Palavra. Fiquei bem curiosa de imaginar como era a Cidinha da Silva na época escolar, né, na época da mesma faixa etária dos meninos que estão conosco, se ela já era uma revolucionária das palavras, alguém que já tinha suas causas, ou se era uma cidadã pacata, aprendendo a viver para depois ensinar. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, e só antes de te passar a palavra, agradecer a todos mais uma vez, a todas as estudantes. A participação de vocês é uma participação fundamental para o sucesso do nosso trabalho aqui na Fundação, da Feira do Livro. A gente se reencontra na edição de 2022, né, com a expectativa, né, queria dizer certeza, mas poderia ser muito arriscado, então vou dizer com a expectativa de que o nosso encontro volte a ser presencial, que vocês possam fotografar ao lado dos seus autores, que vocês possam ocupar o espaço do Teatro Pedro II. Mas não vão embora não, que a gente vai abrir aqui a palavra para a Cidinha. Com você, Cidinha. Bom, obrigada, Adriana, obrigada a todo mundo da Fundação, a moçada aí que leu os livros, as professoras e professores que trabalharam, não é, com essa moçada. Muito obrigada pelos trabalhos que vocês construíram em diálogo com a minha literatura, não é? Fiquei muito feliz, muito honrada, muito obrigada mesmo. Em relação a pergunta da Adriana, propriamente, eu sempre fui desde criança, eu sempre tive participação política, né, naquilo que me era possível. Por exemplo, eu me lembro que eu fiz antiga oitava série, de 78 a 81, né? E me lembro que eu participei de um grupo que transformou o que nós tínhamos na escola, que era Centro Cívico Escolar, né, que era uma reminiscência dos anos 70, da ditadura civil-militar. A gente transformou isso em Grêmio Escolar, né, em discussão com a UNES, que era a União Municipal dos Estudantes. Isso eu tinha 11, 12 anos, né? Então, eu sempre tive participação política
na vida que eu vivia, ainda que fosse essa instância pequena, aí eu nunca tive, não enveredei pela militância estudantil mais institucionalizada, mas tinha participação ali, dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Projetos de jornalzinho, de jornal mural na escola, me lembro de participar dessas coisas, né? Depois, já no início, lá em 82, acompanhei muito a fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu morava numa cidade operária, que é uma cidade chamada Contagem, nos arredores de Belo Horizonte, que tinha um problema muito grave de fábricas de cimento sem filtro. Era algo semelhante, em termos de poluição, era algo comparável ao que se tinha aqui em São Paulo, em Cubatão. Então, eu via muito as pessoas adultas, né, se articulando para exigir filtros, que aquelas fábricas colocassem filtros, né? Aquilo causava, aquele cimento, aquele pó de cimento causava problemas respiratórios graves em toda a população ali da região. Acompanhei também as grandes greves de professoras e professores no início dos anos 80, né, as greves nacionais de 79 e 80. Então, isso tudo me formou, não é? E em algumas coisas eu era espectadora, mas uma espectadora ativa, né, que processava aquilo tudo. Então, eu acho que a participação política, ela é algo muito importante nos círculos nos quais a gente está. A participação política, ela não se dá apenas via partidos políticos ou instâncias mais institucionalizadas. A participação política é aquele processo de transformação, não é, de melhora e de consolidação daquilo que já é bom a partir da nossa ação local, micro, né? E essa é uma experiência que eu tenho desde criança e que foi muito importante, é muito importante, né, na estruturação da pessoa que eu sou hoje. Maravilha. Consequentemente, da minha literatura também. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua vivência, muito da sua literatura. Foi um prazer tê-la aqui. Eu só vou te dar um já, porque você retorna à tarde, né, num outro encontro com outras salas, outros projetos para serem compartilhados com você. Obrigada, então, Cidinha. Um bom descanso aí para você e a gente se reencontra daqui um pouquinho. A todos vocês, estudantes, professores, muito obrigada pela participação nessa nossa versão do Combinando Palavra. Super interessante a gente olhar, né, para a sugestão dada aqui pela Cidinha. Ficou impactando aqui no meu cérebro a questão da literatura com menos glamour, menos paetê, menos glitter e mais cimento, mais cal, mais pedra britada, né? Isso tem uma semântica forte, né? Dá um recado que nem é subliminar, está absolutamente aparente, né? Qual é a diferença dessas literaturas? Entretanto, enquanto literatura, todas são impactantes no universo lúdico, de entendimento, de compreensão. E aí, no nosso palco, a gente cuida para que todas essas literaturas estejam aqui com as suas devidas forças, com seus devidos impactos e que a gente possa formar leitores e cada vez leitores mais críticos.